Olá pessoal, então hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula com o RStudio. Então hoje nós vamos falar um pouco geral sobre como é o RStudio, né? E fazer algumas operações aqui básicas. O R, vocês vão ver, ele funciona como se fosse uma calculadora, então nós vamos mostrar um pouquinho sobre isso nessa primeira aula. Tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a parte do help do R. Né? Então, às vezes a gente está com dúvida em alguma função, esse help nos ajuda a tirar essas dúvidas. Então, se eu vier aqui ó, no inicial, aqui, né, no home, aqui, clicar nessa casinha, está no help, né? Primeiro deixa eu mostrar aqui. Então, isso aqui, ó, quando eu estou trabalhando com o RStudio, essa janela aqui vai ser onde eu vou digitar os comandos. Nesse console é onde vão sair as respostas, né? O que eu fizer aqui vai sair aqui, são as saídas dos comandos. Aqui eu posso ter a história, tudo que eu fizer aqui vai ficar gravado aqui. E aqui eu tenho a janela de gráficos, né? Tem alguns pacotes aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O pacote são algumas ferramentas já prontas, né? Que às vezes eu preciso para trabalhar no R. Então, por exemplo, se eu quero abrir um arquivo direto do Excel, então tem um pacote aqui XLS que eu tenho que baixar ele para poder permitir isso. Tá? Então são os pacotes e o help aqui que eu estava falando com vocês. Né? Então eu posso clicar aqui em pacote. Então se eu tiver algum pacote que eu quero saber, eu entro aqui e ele vai me dar informações. Tá? Ou então eu posso procurar aqui, ó, em referência aqui, ó, é só baixar um pouquinho essa barra de rolagem aqui, eu venho aqui, ó, Search Engine Keywords. Ó. Então eu clico aqui e vamos para o que eu quero saber, eu vou pesquisar. Então eu vou pesquisar sobre o teste T, vamos pôr aqui, ó, T-teste, tá? E vou vir aqui, ó, pesquisa, ó, Search. Aí vai aparecer vários testes T, então vamos supor que eu quero saber esse último aqui, ó, teste T de Student. Então eu vou clicar aqui, tá? Então ele vai mostrar para mim. Então a descrição, o que ele faz? Ele faz um teste T para uma e duas amostras, né? De um vetor de dados. Tá? Então aqui a função, para fazer o teste T, eu tenho que colocar aqui t.teste e aqui dentro eu tenho alguns argumentos. Tá? Então o que são esses argumentos? Aqui ele está explicando o que é. Por exemplo, o x é um vetor numérico de valores de dados, né? E assim por diante. Tá? Se eu descer mais um pouquinho, ele detalha mais o que é essa função. E esse value aqui são os valores que vai soltar quando eu fizer a minha amostra, que vão aparecer aqui no console. Né? Então, por exemplo, quando eu fizer um teste T, ele vai me soltar o valor da estatística T, os graus de liberdade dessa estatística, o p-valor e assim por diante. Tá? Esse se aqui, se eu quiser ver mais coisas, além do aprofundar mais na função, eu posso clicar e no final ele me dá um exemplo. Então, se eu quiser depois, eu posso marcar aqui, se eu ver, como é que funciona a função do teste T? Eu posso marcar aqui, copiar, colar aqui nessa parte do console, né? E aí ele vai rodar e eu vejo como que é essa função do help aqui, o que ele está fazendo, como é que faz um teste T. Tá? Isso mais para frente nós vamos entrar nessa parte, nesse detalhe. Então vou voltar aqui no Home. Então agora eu vou clicar, vou fazer algumas operações básicas aqui do R. Tá? Então vou colocar aqui, ó, 2 mais 2. Né? Então quando eu coloco aqui, o resultado dessa função vai sair aqui no console. Então eu posso clicar aqui em Run, tá? Vamos clicar aqui no Run. O cursor tem que estar nessa linha, então ele vai rodar. Ó. Então 2 mais 2 deu 4. Tá? Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 2. E tem algumas teclas de atalho aqui também que eu posso clicar, que seria Ctrl Enter. O Ctrl Enter é a mesma coisa do estar apertando o Run. Então eu coloquei 2 vezes 2, seguro o Ctrl e aperto o Enter, ele vai rodar também. Tá? Então aqui ele somou, então 2 vezes 2 vai dar 4, então esse sinalzinho aqui é de multiplicação. Tá? Então, esse script aqui do R, né, vocês podem depois salvar isso aqui. Então o R, o ideal é você ter algumas já operações gravadas, que depois se você quiser fazer, é só você copiar e colar aqui, porque às vezes tem algumas funções no R que vão ficar muito grandes. Então se você ficar digitando tudo aquilo ali, vamos supor, fazer uma análise de variância. Você já tem as funções da análise de variância. Então você vai fazer com um conjunto de dados. Aí você vai fazer com outro conjunto de dados, você não precisa digitar tudo de novo, procurar. Então você tem um script gravado, você pode nomear ele como análise de variância. Então você só abre o script e só muda o banco de dados. Tá? Então, por exemplo, outra coisa que eu posso colocar aqui, ó, a gente pode colocar na frente esse hashtag. O hashtag é para
o comando, ele não leva em conta esse comando. O R isso não atrapalha o meu comando. É só para eu deixar a informação para que serve aquilo, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, dar um hashtag e colocar aqui esse asterisco é uma multiplicação. Tá? Vou dar um Ctrl Enter de novo, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Então isso aqui não interferiu, 2 vezes 2, 4, não interferiu. Só que eu sei agora que esse símbolo aqui é multiplicação. Então é ideal, quando vocês forem fazendo as suas funções, colocar esse hashtag na frente e explicar o que é. Tá? Às vezes no início da análise eu colocar a hashtag análise de variância. Então você sabe que é uma análise de variância, isso aqui não vai interferir nos seus comandos. Tá? Vamos fazer mais algumas operações. 2 dividido por 2, vou dar um Ctrl Enter. 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 elevado ao quadrado. Ctrl Enter, vai dar ao quadrado. Né? Então esse chapéuzinho aqui, ó, é o símbolo da exponenciação. Né? Então eu coloco aqui, ó, exponenciação. Então depois eu sei que é isso aqui. Tá? Aí eu pego isso aqui e eu posso gravar. Então eu gravo. Aí vamos supor, eu quero fazer uma outra análise diferente. Eu posso abrir um outro script aqui. Ó. Então eu venho aqui, ó, File, New File, RScript. Ó. Então, File, New File, RScript. Aí eu clico aqui, ó. Então apareceu um outro script aqui. Aí eu posso fazer uma outra análise que vai ficar aqui. Aí eu salvo esse script também, tá? Então já tem aquele primeiro. E eu posso criar um segundo aqui, tá? E assim por diante, tá certo? Então vamos no novo script. Eu vou limpar aqui, ó. Aqui é essa vassourinha limpa que eu já fiz, tá? Como eu falei para vocês, o histórico também, tudo que eu vou fazendo vai ficando aqui. Eu vou limpar aqui agora. Quando você quer salvar aqui, eu não quero, para limpar tudo, né? Então limpei isso aqui, tá? Então vamos ver mais algumas operações. Vamos fazer uma raiz quadrada. Então a função da raiz quadrada é SQ, RT, de 9. Então eu coloco aqui, ó, Ctrl Enter. Ó, então saiu aqui, ó, raiz quadrada de 9 é 3, tá? Então vamos pôr aqui, ó, SQ, RT, vamos colocar aqui, ó, 3 vezes 3 elevado ao quadrado. E vamos dar um Ctrl Enter aqui, ó. Ó, então deu 5,19. Então o que é isso aqui? Isso aqui é raiz quadrada de 27. O que ele fez? Ele levou ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 3, 9. Vezes 3 vai dar 27 e a raiz quadrada deu isso aqui. Vamos conferir se é isso mesmo? Então vamos fazer o SQRT de 27. Então vamos dar um Ctrl Enter. Ó, então deu o mesmo valor, tá? Então o que ele fez? Primeiro ele levou ao quadrado, depois multiplicou por 3, tá? Posso fazer também produto. Então o produto seria o prod. Eu abro aqui, ó. Olha lá, aí ele aparece a função aqui, tá? Então eu posso, ele já vai me falando o que eu preciso colocar, né? Então prod, eu vou pôr aqui 2,2. Ctrl Enter, olha lá, 2 vezes 2, 4. Então ele fez o produto de 2 vezes 2 por 2. Não precisa escrever 2 vezes 2, né? Posso escrever aqui, ó, prod. Então vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Ctrl Enter. Ele fez esse produto aí, tá? Vamos por outra coisa agora, a função logaritmo. Log de 3, tá? Então vou dar um Ctrl Enter. Ó, ele fez o log de 3. Agora esse log de 3, será que está na base, o logaritmo está na base 10 ou não? Qual base que está esse logaritmo? Vamos tentar ver se ele está na base 10. Então vou colocar aqui, ó, log de 3. Olha lá, então o que é essa função? Tá vendo? Essa função aqui, ó, log, a base dele é o exponencial, tá? Então esse de cima estava na base exponencial, só que agora eu quero pôr. Então qual que é a função do log? Eu coloco o x, que é o valor que eu quero, e depois eu coloco a base, tá? Então vou colocar aqui a base 10 e vou dar um Ctrl Enter. Ó, então deu um valor diferente, ó. Antes tinha log 3 estava dando 1 e o log de 3 na base 10 está dando 0,47. Então mostra então que o default do R não é essa base, não é a base 10, é a base exponencial que nós vimos, tá? Aí se eu tiver dúvida em relação à função, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, eu colocar uma interrogação
e vamos pôr o log aqui, ó, tá? Então, eu pus a interrogação e o log, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, ó. Então, o que ele faz aqui? Ele mostra para mim um help, ó. Então, ele vem direto para o help, ó. Então, isso aqui é a função do log. Então, ele está mostrando como que é essa função do log. Então, a gente vê que o default dele aqui, ó, é o exponencial de 1, tá? Vamos ver aqui, então. Vamos colocar aqui, ó, exponencial de 1, né? Vamos dar o Ctrl Enter. Então, quanto que é? 2718282. É aquele constante de Euler lá, tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o log 3. Em vez de eu colocar a base 10, eu vou pôr esse valor aqui, que é o exponencial de 1. Então, vamos colocar aqui, ó. Log de 3. E a base, agora eu vou colocar esse aqui, ó. 2.718282, tá? E vou dar um Ctrl Enter. Ó, então foi o mesmo valor que deu aqui, ó, tá? Então vocês vejam que quando eu coloco só o valor aqui, ó, a base que ele usa é o exponencial que a gente tinha calculado. Então ele usou como base aqui, ó, que deu 1,09, o exponencial que é 1,09, tá? Então quando eu quiser colocar uma base 10 ou coisa, eu tenho que colocar a base para ele, tá? Então são algumas funções que a gente vai vendo ao decorrer do curso. Outra função que a gente vai ver seria o ABS, que seria o valor absoluto. Vamos colocar aqui, ó, 3 menos 9. Ctrl Enter. Então deu 6, tá? Então o que aconteceria aqui, ó? 3 menos 9 teria que dar menos 6. Mas como como tem essa função absoluta, ele deixa os valores em módulo. Então se eu quiser trabalhar com valores sempre em módulo, eu coloco essa função ABS, tá? Só para terminar aqui, vamos colocar uma, sei lá, factorial. Seria o fatorial, né? Fatorial de 4. De 4. Então, Ctrl Enter. Ó, então, fatorial é 24. Então, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos ver se está certo? Vamos colocar aqui, ó. Prod, né? De 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ctrl Enter. Ó, 24, tá? Então, essa aqui é a função fatorial. Então, tem algumas funções no R, né? Que a gente trabalha e a gente vai ver isso aí durante o curso, então, tá? Vamos ver agora aqui no R, vamos apagar isso aqui. O R, então, ele... Vamos ver na outra... Vamos apagar isso aqui. Para não deixar aqui, vamos só fechar isso aqui, ó. Salvar, don't save, fechar aqui também. Don't save. Então vamos abrir um outro aqui. Então vamos colocar um objeto. Então vamos criar um objeto. Vamos chamar um objeto de X. Tá? Para eu criar um objeto, eu tenho que colocar o sinal de menos aqui, um tracinho, 3. Então, o que eu estou dizendo com essa função aqui? Eu estou dizendo que o meu x é o número 3. Então, eu vou dar o Ctrl Enter. Né? E agora eu quero saber, então, quanto que vale o x? Eu coloco o x e dou o Ctrl Enter. Ó, então, o x vale 3. Então, eu criei um objeto x, né? Cujo número desse objeto é o número 3. Tá? Vamos colocar então, vamos chamar aqui de x maiúsculo. Ctrl Enter. Ó, ele deu erro, tá vendo? Então, ou seja, o R tem que tomar cuidado, que o maiúsculo e minúsculo ele diferencia, tá? Então tomem cuidado com isso. Vamos criar um outro objeto aqui, o x, né? Vamos chamar outro objeto de x. Então vamos colocar uma sequência. Então, para colocar uma sequência, eu coloco o C aqui. A parênteses, vamos supor aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Eu vou dar o Ctrl Enter. X. Agora eu vou chamar esse X. Vamos ver quanto que vale o X. Eu digito o X e dou o Ctrl Enter. Ó, então eu criei agora um objeto, eu criei uma sequência. Antes eu tinha falado que o X é igual a 3, agora o X é de 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu posso melhorar isso aqui. O R permite a gente facilitar o que eu estou fazendo. Né? Então eu vou chamar de X aqui, ó. Eu vou criar uma sequência. Olha, apareceu até a função ali, né? Vou pôr aqui, ó, from é igual a 1 to igual a 10. Então eu criei uma função de 1 até 10. Ctrl Enter. Ó, então ele rodou aqui, né? Então vou colocar aqui, ó, o X para chamar o que é o X. Ctrl Enter. Ó, então ele criou para mim, tá? Então eu criei uma sequência de 1 até 10, então ele criou para mim. Então agora o meu x é uma
é uma sequência de 1 a 10, eu não precisei escrever daquilo ali, coloquei só aquilo ali, tá? Só que eu posso melhorar isso aí, ó. Então, vou colocar x, aí eu posso melhorar essa função, tornar mais fácil, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a sequência, vou colocar aqui de 1,10. Ctrl Enter, e o x de novo, Ctrl Enter. Ó, então ele fez. Então, ao invés de eu escrever desse jeito, eu escrevi aqui, tá? Eu ainda posso melhorar mais isso aqui ainda, ó. De 1 até 10. Ctrl Enter, x. Opa, faltou o Ctrl Enter, né? Ctrl Enter, tá? Então, aquilo ali que eu escrevi desse jeito aqui, ele pode se transformar nisso aqui. Então, com o passar do tempo, vocês vão trabalhando com o R, e o R, então, permite vocês fazer coisas mais fáceis, vão acostumando com ele, então fica mais fácil de trabalhar com ele, né? Vai pegando a prática, tá? Eu posso criar também vetor não numérico. Então, eu vou criar um vetor que eu vou chamar de nomes, tá? Então, nomes, eu vou colocar aqui, vamos colocar uma sequência aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, João. Opa. Vírgula. Eu tenho que apertar aspas, vamos colocar aqui Maria, José. Opa, esqueci da aspas, ó, tem que colocar. Quando eu estiver trabalhando agora com valor não numérico, esses nomes têm que vir, esses valores têm que vir entre aspas, tá? Ó, João, Maria, vamos colocar aqui José, e colocar aqui vírgula, vamos colocar Pedro. Vou dar um Ctrl Enter. Então, eu criei meu vetor de nomes, agora eu vou chamar aqui, ó, vou chamar esse vetor, nomes, Ctrl Enter, pronto, então apareceu o meu vetor aqui, tá? Então, eu posso trabalhar com vetores de valores não numéricos, né? Vamos supor que eu quero só agora o terceiro nome, então eu coloco aqui, ó, nomes, aí agora eu tenho que pôr o colchete aqui, tá? Então, nomes aqui, vamos pôr o segundo. Qual que é o segundo nome? Ctrl Enter. Então, o segundo nome aqui é Maria, tá? Eu posso escolher, sei lá, às vezes eu tiver um arquivo muito grande e falar, qual que é o terceiro nome? E assim por diante, tá certo? E só para terminar agora, vamos trabalhar com vetores, também vamos criar vetores. Então, deixa eu apagar isso aqui, né? Vamos fechar esse script aqui, deixa eu colocar um novo script aqui. E vamos apagar aqui também, tá? Vamos ver aqui, ó. Então vamos criar um vetor agora. Vamos chamar de peso. Peso, né? Então, para criar um vetor a gente viu, tem que fazer o menos, né? O tracinho. Vamos colocar o C. E vamos colocar alguns valores de peso aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó, 65,71. Vamos supor que seria o peso das pessoas. 50 em quilos, né? 49, 92 e 73, tá? Vou dar o Ctrl Enter e agora eu vou ver se deu certo. Então, vou colocar aqui, ó, peso, Ctrl Enter. Ó, então saiu aqui. Então eu criei um vetor de peso. Então, meu vetor de peso são esses valores. Vamos criar agora um vetor de altura. Altura, o C. Então, vou colocar o valor de altura. Como eu criei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou criar 6 valores de altura também. Vou aqui, ó, 1,72. Toma cuidado, viu, que o R eu tenho que diferenciar, ponto de vírgula aqui, tá? 1,80, 1,77, 1,95, 1,84 e 1,68. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar o Ctrl Enter e vou pedir aqui o vetor de altura. Altura, Ctrl Enter. Ó, então saiu. Então, eu criei um vetor de peso e eu criei um vetor de altura. Vamos supor que eu quero saber, qual que é o IMC desse pessoal. Então, o que é o IMC? Vamos colocar aqui, ó, IMC, né? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser o peso. Então, eu estou criando um objeto chamado IMC, que é o peso, que é a minha variável peso, dividido pela altura ao quadrado.
que é a formulinha do IMC, tá? Peso sobre altura ao quadrado. Então, vou dar um Ctrl Enter. E agora eu vou pedir o IMC. Ctrl Enter. Então, ele soltou o IMC de todos os meus indivíduos, vamos supor que estivesse aqui, tá? Aí vamos supor que eu queria só o IMC do terceiro. Então, dá um Ctrl Enter. Então, ele soltou aqui, o IMC do terceiro indivíduo seria 15, tá? Então, eu posso colocar, vamos supor, aí eu posso saber qual que eu quero, tá certo? Bom, pessoal, então, para essa primeira aula era isso. Então, até a próxima aula.